queria convidar vocês para fazer de pé, em respeito à palavra do Senhor, lermos esse texto que está aqui na Bíblia, não, aqui no boletim. 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6. 1 Pedro 4, de 1 a 6. Para quem tem a Bíblia comemorativa, está na página 251. Como sempre, eu vou ler os ímpares, vocês os pares, e o último vamos ler em conjunto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Agora todos juntos. Pois, para este fim, foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Podemos assentar. Meus irmãos, o texto que nós lemos em 1 Pedro, capítulo 4, versículos de 1 a 6, é um texto que nós já estamos seguindo nessa série do livro de Pedro. E todo domingo à noite Deus tem falado aos nossos corações. Durante esta semana eu tive a oportunidade de meditar na palavra, mastigar a palavra, pensar na palavra e sentir a fundo a palavra. Porque nada melhor do que momentos como esse, né? Como a gente pensa assim, eu vou estudar a palavra para pregar. Mas a gente sabe que os propósitos do Senhor são maiores do que os nossos e passa longe dos nossos. Aí Deus trata com a gente, Deus cura a gente, Deus ministra o nosso coração. Isso é Evangelho. Não pode passar do lado de fora nunca, o Evangelho passa por dentro. Tem que passar pela gente. Por isso que nós falamos que o Evangelho é a palavra viva do Senhor Jesus. Você, quando assume o compromisso com Jesus, entrega a sua vida, a sua carta passa a ser um Evangelho para todas as pessoas que estão ao teu redor. As pessoas começam a ver, a enxergar, a sentir Jesus através da sua vida. Isso é vida transformada. Se não acontece isso, é porque não tem Jesus. Por mais que a gente frequente uma igreja, por mais que a gente tenha um nome numa igreja, por mais que você seja filho de crente, tem pai crente, esposa crente, só quem faz a obra é o Senhor Jesus. E a obra é pessoal, é com cada um que está aqui. E essa carta de Pedro, ela é muito especial para todos os nossos corações. Porque fala de uma igreja perseguida, uma igreja sofrida. Uma igreja que muitas vezes se encontrava nos esconderijos para cultivar e pensar na palavra. Mas além disso, eles passavam por momentos muito difíceis de perseguição. Além da perseguição, fofocas a respeito da igreja, difamação. Gente falando mal, gente querendo agredir. Gente tentando roubar a alegria dessas pessoas. E vamos pensar aqui nesse momento. Seria um momento lindo de entrega ao Senhor Jesus, mas hoje, muitas vezes, a pregação do Evangelho, as pessoas pensam que a entrega a Jesus é para ter vida boa, é para ter casa própria, é para ter o carro do ano.
E aqui as pessoas sabiam que a entrega, eles poderiam perder aos olhos humanos a própria vida. Mas essa entrega era genuína, verdadeira. E Pedro, com muito carinho, como uma pessoa transformada, que sabia que a própria vida dele também era o Evangelho, escreveu para que pudesse trazer ânimo a essas pessoas, para encorajá-las no dia a dia, para trazer esperança. E o tema dessa noite continua sendo inabalável, a esperança do povo de Deus. E nesse texto que fala sobre esperança, é interessante que quando nós falamos sobre essas adversidades de perseguição, automaticamente vem aos nossos corações, quando nós passamos situações como essa, a gente tem vontade de reagir, a gente tem vontade de se defender, a gente tem vontade de colocar as coisas a limpo. Quando alguém fala mal de você, alguém expõe a tua vida, alguém maltrata você, podem ser pessoas muito próximas, até familiares, como podem ser pessoas distantes. E eu tenho certeza que muitos já passaram por situações como essa. A vontade de revidar. Se não for revidar, pelo menos que a verdade apareça, pelo menos ser colocado voz para você se defender. E hoje nós estamos vivendo um tempo de tantas defesas, principalmente através das redes sociais. É briga o tempo todo, irmão, e é crente. É um querendo falar do outro, é um querendo criticar a palavra do outro, é um querendo enfiar a Bíblia, literalmente faca, no outro, mas não por amor. E a gente recebe um evangelho totalmente diferente, que nos trata no dia a dia, para que eu e você possamos ser pessoas verdadeiramente, que inspirem outros a entenderem o que é amor. Mas é tão difícil nessas horas. Se a gente não parar para pensar, se a gente não agarrar em Jesus, se a gente não for para o pó, a gente peca. Eu e você. Sabe por quê, irmão? Porque todos nós somos iguais, todos nós temos telhado de vidro, todos nós podemos vacilar. É por Jesus, através de Jesus, que nos mantemos de pé e prosseguimos na nossa caminhada. Só que Pedro traz algumas orientações verdadeiras e abençoadas para o nosso coração. E nós vamos nos deter nesse texto, porque eu gostaria de esclarecer uma frase que foi falada para mim durante muito tempo, e eu vejo muita verdade. Que o diabo trabalha nas duas pontas. Uma ponta, possivelmente ele vai usar alguém para tentar roubar a tua paz, para tentar te difamar, para tentar acabar com você, roubar a tua alegria. Mas na realidade ele trabalha nas duas pontas, porque ele quer te tornar uma pessoa também infeliz, pesada, carregada, cheia de ódio no coração, cheio de rancor. E é uma luta constante para quem se denomina cristão. Porque nós não temos opção. Você não pode decidir, eu vou ficar com ódio no coração. Nós não temos, nós não podemos. Por isso que às vezes, automaticamente você vem no teu coração e você se quebranta fácil, porque você entende que não pode permanecer assim. Mas muitas vezes você é quebrado, moído, para que você chegue à consciência que você não pode permanecer do jeito que o mundo deseja que você permaneça. Por isso que essa palavra traz algumas lições, eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, não estamos isentos dos sofrimentos da vida. Não estamos. É interessante que quantas vezes o evangelho é passado como se você não fosse sentir mais dor, que as coisas vão mudar, e graças a Deus, pela misericórdia, as coisas mudam.
que Deus, pela misericórdia, traz bênçãos tremendas para a vida do seu povo, traz. Que nós colocamos pedidos de oração e pela misericórdia Deus nos atende, sim. Mas o sofrimento também bate à nossa porta muitas vezes. Algumas situações por causa do pecado que nós cometemos, nós trazemos o sofrimento à nossa vida. Outras situações não, são enfermidades que aparecem. E como o pastor mencionou aqui, a gente não sabe nem porquê. Mas como cristãos, nós já entendemos que na vida do cristão não tem jeito. Até a morte, a glória do Senhor há de se manifestar. Mas independente disso, nós sabemos que há momentos que o nosso coração aperta. E esse texto aqui traz esse relato, meus irmãos. É como se Pedro estivesse dizendo, meus irmãos, preste atenção. O nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, se fez homem, se fez carne e veio a essa terra e sofreu para sentir as nossas dores. Ele foi perseguido, rejeitado, maltratado. Quem era para estar do lado não ficou. Ele sentiu as nossas dores para demonstrar para você que a vida de fato ela é dura, é difícil, mas nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. E essa palavra já é uma palavra lá atrás, no Antigo Testamento, quando Isaías fala, Isaías 53, verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E lá no Novo Testamento, quando perguntaram sobre Jesus, quem é Ele, Pedro mesmo se levanta, Ele é o Filho, o Senhor é o Filho do Deus vivo, aquele do qual a profecia já falava. Em diversos momentos, o próprio Senhor Jesus, explicando sua missão para os discípulos, disse, é necessário que eu sofra. E deixou claro que os sofrimentos podem alcançar sim a vida do cristão. O próprio Jesus declara, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Era necessário sofrer. Jesus se identifica com nossas dores. Mas não é apenas as dores que é mencionado nesse texto. Como a carta de Pedro fala sobre esperança, a palavra de Deus ministra que Ele nunca nos deixará sós. Para você que está aqui, para você que está nos ouvindo, diante dos sofrimentos que nós passamos na vida, para quem tem intimidade com o Espírito Santo, é algo sobrenatural que nós sentimos, porque nós podemos sentir que o Espírito Santo nos levanta, irmãos. Isso é graça. Eu confesso a vocês que perder alguém não é fácil. A gente sabe que a gente não perde, como sempre é falado aqui, que a gente sabe que a pessoa se encontra na presença de Deus. Mas eu acho que uma das dores mais gritantes é quando a gente realmente se despede de alguém que a gente ama. A gente não foi preparado para isso. A gente não sabe lidar com isso. Talvez um dos maiores sofrimentos do mundo, imagino eu, seja a questão de uma mãe perder um filho. Mas nós sabemos como é intenso quando a gente perde um pai e uma mãe.
E foi num momento de muita dor que eu fui ministrada pelo Espírito Santo, e eu confesso a vocês que eu sempre fui de conversar com Deus, eu sempre fui de fazer minhas orações, eu sempre fui de conversar com o Espírito Santo andando, levantar já dando bom dia. Conversar com meu Deus é uma prática gostosa e abençoada que eu faço o tempo todo. Eu vou dormir conversando com meu Deus. Eu venho de carro conversando com meu Deus. Mas foi exatamente no momento mais intenso de dor que eu já vivi nessa vida, que é como se eu pudesse quase tocar no Espírito Santo, de tanto conforto sobrenatural que eu recebi da parte de Deus. Só Ele, queridos, só Ele. Por isso que, por mais que a gente passe por sofrimento, Pedro deixa claro que o Senhor Jesus também sofreu, mas Ele se compadece dos nossos sofrimentos e Ele está presente conosco a qualquer momento. Ele não nos deixa só, Ele caminha conosco, Ele sente as nossas dores, Ele se importa com você, porque sabe que nós nos perdemos na dor. Ele sabe que não é apenas um passar no sofrimento, mas a gente se perde no sofrimento. E o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos resgata, tratando, curando, sarando as nossas feridas. É como se você estivesse dentro de um buraco, e pela misericórdia de Deus, Deus vai te levantando, mas enquanto te levanta, Ele vai passando a mão ensanguentada dEle, tratando de você. Sabe para quê? Para que ao sair do buraco, você não seja nenhum desgraçado andando por essa vida sem esperança. Esse é o nosso Deus. Para que as suas feridas se tornem obras maravilhosas de proclamação do Evangelho para quem te vê. Para que as pessoas saibam que você é um filho amado, querido, que mesmo em meio à dor não abriu mão de confessar o Senhor Jesus e de adorá-lo nos piores momentos da sua vida. Jesus se identifica na nossa dor, Ele sabe que passamos pelo vale do Getsêmani. Em João 14, Ele diz de forma tão linda: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia que o Senhor Jesus já plantou a eternidade no nosso coração e nada pode roubar a nossa certeza em Jesus, que mesmo fechando os olhos para essa terra, nós vamos abrir na presença do Senhor. Por isso, que em Isaías 43, versículo 2, está escrito: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Glória a Deus. E em segundo lugar, além de Pedro deixar claro que nós vamos passar por momentos difíceis, mas Deus estará conosco, e Ele reconhece e sabe das nossas dores, porque Ele padeceu, a palavra de Deus também diz, nessa passagem, que não há desculpas para pecar. Em segundo lugar, não há desculpas para pecar. Porque como a igreja estava sofrendo, como muitas vezes a gente quer reagir, a gente tem que entender que não há justificativa. Nós estamos no mundo caído? Estamos, mas a pregação do Evangelho ministra aos nossos corações que nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar contra o pecado que habita dentro da gente, nós temos que lutar contra o mundo e nós temos que lutar contra as investidas do diabo. Por isso que essa passagem fala para armai-vos, e essa palavra armai-vos vem de a questão de guerra, pelo entendimento que nós estamos vivendo uma batalha espiritual, e nós precisamos nos armar, nós precisamos ter os pensamentos de Cristo, mas aí vem algo que é sobrenatural aos nossos olhos, porque o armar do Senhor Jesus é totalmente diferente do armar dos homens. Por isso que Pedro, ele instrui essa gente, esse povo,
tinha no coração o desejo ardente de seguir o Jesus, dizendo o seguinte: vocês são diferentes. Se Jesus passou pela sua vida, meu querido irmão, você vai manifestar o fruto do Espírito. E você pode fazer essa pergunta: eu acho que eu não consigo. Como eu faço isso? Quando você é casa de Deus, o Senhor vai te capacitar. Quanto mais você se aproximar de Jesus, mais Ele vai te levantar. Agora, nós não podemos nos aproximar com arrogância. O aproximar de Cristo também é algo diferente. Porque muitas pessoas acham que se aproximar é como se tornar mais santo, no tipo santarrão. Ninguém me toca, sou mais crente. Quanto mais você se aproxima de Jesus, mais você se enxerga, porque a luz é forte em cima de você. E quanto mais você se enxerga, mais você pede misericórdia ao Senhor. Por isso que mais a gente reconhece esse amor imenso do nosso Pai pelas nossas vidas. E quanto mais você se reconhece, mais misericórdia você vai ter por quem está do teu lado. Esse é o Evangelho. E o Evangelho diz que não há desculpas. E nesse ponto eu quero destacar algumas coisas que ele fala que o tempo que nos resta é pouco. Eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? O tempo está passando tão rápido. Tenho certeza. Ontem eu estava dando aula para um seminário, e algo interessante aconteceu. Já não é a primeira vez. Mas eu estava dando aula e eu pedi para as pessoas no Zoom se apresentarem. E um aluno meu, que para mim eu achava que tinha até mais ou menos a minha idade, com barba enorme, disse assim: você não vai se lembrar de mim, Leninha, mas eu sou teu filho na fé. No meu tempo de adolescente. Eu fui em todos os DNAs, eu ia nos REUPAs, e eu sou teu filho na fé. Eu falei assim: é mesmo? Mas aí eu não perguntei a idade dele, mas eu fiquei curiosa. Eu falei assim: meu pai, o tempo está passando rápido, irmão. Um dia desse, eu lembro dos meninos aqui. Tem aí o Vitão, o Daniel, eram meninos aqui na igreja. O Daniel hoje já é pai. Vai ser pai de novo. No pensamento já é pai várias vezes. O tempo está passando rápido e Pedro chega para as nossas vidas e fala: meus queridos irmãos, vamos ficar firmes. Fica firme no Evangelho, não cedam, por mais que vocês sejam perseguidos, por mais que vocês sejam humilhados, entreguem para mim essas humilhações, porque é o Senhor Deus que entra em nossa defesa, não é você. Quando nós nos levantamos para nos defender, a gente coloca tudo por terra e dá tudo errado. E eu estou falando pela prática. Quantas vezes o Espírito Santo ministrou isso no meu coração? Se eu errar de novo, irmão, é porque eu sou ridícula mesmo. Porque todas as vezes que me doeu, chorei, senti dor na alma, mas todas as vezes que eu me calei diante do Senhor e entreguei, eu vi claramente o Senhor entrar na minha defesa sem eu dar um passo. Porque nosso Deus continua cuidando dos seus filhos quando há quebrantamento, quando há humilhação da nossa parte, quando a gente se cala para ver o agir de Deus no tempo dEle, da forma dEle. E eu vou te dizer, é bem melhor do que a sua. O tempo que nos resta passa muito rápido. É interessante também observarmos que não há desculpas para pecar.
o modo de vida tem que ser diferente. E é isso que Pedro fala nessa passagem. Vocês não podem, por causa das dores, por causa do sofrimento, vocês não podem voltar a viver como vocês viviam antes. Tudo mudou, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, o Evangelho é vida. Nós estamos cansados de repetir essa frase aqui, porque às vezes as pessoas acham que ser crente é ter nome igreja. É uma bênção, meu irmão, a gente tem uma igreja que pregue a palavra de forma bonita, linda, reformada, abençoada. Mas o Evangelho, quem alcança a sua vida, não é a igreja presbiteriana, é o Senhor Jesus que decidiu amar você, tocar teu coração, te tirar do império das trevas e te transportar para o império da luz, porque Ele quer tratar você, Ele quer sarar você, e Ele quer que você tenha convicção que é tempo de abandonar tudo aquilo que entristece o coração dEle, porque tudo que entristece o coração do Pai arrebenta a sua própria vida, arrebenta você. Por isso que o modo tem que ser diferente. Também não há desculpas para pecar, porque nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 14, versículos 7 e 8, porque se vivemos para o Senhor, vivemos, ou morramos, somos do Senhor. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, vivos para realizarmos a vontade do nosso Deus. E é maravilhoso nós sermos de Deus. É algo extraordinário, irmão. Quantas vezes a gente chora, a gente tem um coração machucado, mas é impressionante ver que nos momentos, muitas vezes, que a gente acha que a gente está sozinho, dá aquela sensação, aquela falsa sensação que a gente está orando, mas as coisas não estão acontecendo. Talvez passe no seu coração até isso. Será que Deus está se importando? E quando você lá na frente observa e olha a sua história, você percebe a mão do Senhor o tempo todo agindo e colocando as coisas no lugar. E até as coisas ruins que aconteceram, você começa a observar que não justificam as pessoas mais. Mas o teu Deus não te deixou na mão nunca, e a glória dele tem se manifestado. Isso é lindo, meu irmão. Sempre quando eu penso nessa palavra, eu lembro de fato de José. No capítulo 50, quando os irmãos estão apavorados pensando, agora ele nos descobriu, nós estamos aqui, nós jogamos ele no buraco, nós vendemos, nós mentimos para o nosso pai, nós falamos que ele estava morto, e agora que nós estamos aqui, e ele é o governador do Egito, ele vai acabar com as nossas vidas. Aí vira José e diz de forma linda, que é um versículo que eu amo: não se preocupem, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus reverteu em bem. Gente, isso é maravilhoso, meu irmão. Tu era para dar glória. Esqueci, estou na presbiteriana. Estou brincando. Mas não é? A gente ter certeza que o mover de Deus acontece em nosso favor, o cuidado, o zelo. A gente tem que manter nosso coração limpo, quebrantado. Por isso que é crente, tem que perdoar, tem que liberar perdão, tem que acertar a vida. Porque, meu irmão, vamos ser sinceros, mesmo quando a gente não quer, Deus taca a gente no chão e dá uma escovada. Então, antes da escovada, já se quebra. Esse é o nosso Deus. E isso significa que você é dele, que ele te ama, que ele zela pela tua vida, que é a melhor coisa você ter o coração pacificado para caminhar nessa vida, apesar das dores, mas na leveza do Espírito Santo, realizando a vontade de Deus. Por isso que não tem justificativa para pecar.
E dentro desse tópico, parar de ter uma vida desenfreada. E aí fala de pecados, porque pecado tem nome, meu irmão. E a palavra diz que nós não podemos andar como gentios. Pecados, dissoluções, blasfêmias. E aí eu anotei aqui, com quem que você se parece hoje? A gente tem que se parecer com Jesus. Se a gente não se parecer com Jesus, tá ruim, irmão. As pessoas conseguem enxergar Jesus em você? Na simplicidade. Consegue ver? As pessoas da tua família conseguem ver Jesus em você? Quem é de Jesus, meu irmão, até quem não gosta de você vai ter a referência de alguém que é de Jesus. É impressionante. Pode observar, uma das passagens clássicas que a gente percebe isso na palavra de Deus é lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na fornalha. Foram lançados na fornalha. E uma coisa curiosa que se eu tivesse lá, eu queria ter assistido. Para quem ficou vivo, que alguns foram lançar, eles foram queimados. Mas para quem ficou vivo, é eles terem que admitir o quarto homem na tua vida. Porque eles viram. Eles não estão sozinhos lá, não. Está Sadraque, Mesaque e Abidnego, tem mais alguém lá. E quem é de Deus é assim, apesar das lutas, apesar das tuas lágrimas. Glorifique o nome do Senhor se as pessoas enxergam o quarto homem da fornalha contigo. É a presença do nosso Deus, por isso que não há desculpas para pecar. Nós precisamos nos manter firmes na presença de Jesus. Por isso que nós estamos em igreja. É para um ajudar o outro, é para um orar pelo outro, é para um clamar por misericórdia, é para a gente se acertar, é para a gente se melhorar como gente, para que quem passe por mim se torne uma pessoa melhor, não pior. Esse é o Evangelho de Jesus. E em terceiro lugar, no sofrimento testemunhamos a nossa fé. É lindo a gente saber que mesmo em meio a lágrimas nós podemos pregar o Evangelho do Senhor Jesus. É lindo. É lindo. É lindo saber que mesmo em meio a sofrimentos, as pessoas vão recordar de você como uma pessoa que prega. Como é bom saber que as pessoas não olham para você simplesmente um adorador quando as coisas dão certo, mas um adorador contínuo, que sabe que Deus está no controle da sua vida, independente do que aconteça. Isso é adoração. Isso é adoração. Sua vida tem que ser um testemunho vivo. O crente não blasfema, ele adora. Nós podemos lembrar em Atos capítulo 16, a partir do versículo 16, Paulo e Silas na prisão, açoitados, machucados, sangrando. E naquele momento de dor, eles começam a adorar o Senhor, eles começam a louvar o Senhor. Nós podemos nos lembrar de Estevão, no momento do apedrejamento, no momento que as pessoas estão acusando, estão acabando, e ele acaba morrendo. Mas antes de morrer, a palavra diz em Atos 7, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, Estevão estava cheio do Espírito Santo e, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita do Senhor. No sofrimento podemos testemunhar a nossa fé. E sabe por quê, irmão? Porque a gente tem convicção e a verdade que toma conta da nossa vida é que a nossa história não acaba aqui. Não acaba.
Nessa carta de Pedro, ele fala sobre eternidade, ele ministra aos nossos corações, trazendo a lembrança o tempo todo, apesar das dores, apesar das perseguições. E é certo que vocês passarão por lutas. Apesar dessas lutas, não abram mão de manter uma vida limpa, digna, que glorifique o nome do Senhor, lutando contra o pecado. Mas não se esqueçam que vocês são raça eleita. Não se esqueçam que a eternidade foi plantada no coração, porque nessa carta aqui, deixa claro que muitos dos nossos irmãos morreram pelo Evangelho, pregando a palavra. Hoje você pode sair da sua casa, vir aqui, com Bíblia na mão, mas nesse tempo aqui, muitos irmãos hoje, nos tempos de hoje, determinados lugares, como sempre é falado da igreja perseguida, padecem por pregarem o Evangelho e morrem pelo Evangelho. Mas a certeza que toma conta do coração dessas vidas e deve tomar conta do meu e do seu coração, que a nossa vida não termina aqui. O tempo é breve? É. Mas se fecharmos os olhos para esse lugar, nós vamos abrir na presença do Senhor Jesus, amém? É eternidade. E o tempo todo, Pedro ministra ao nosso coração, para que isso fique na nossa mente, a certeza que nós não estamos sozinhos nem aqui. O Senhor está contigo o tempo todo. Por isso que tu vai aguentar. Porque até porque uma das doutrinas que eu mais amo é ver e é ler sobre a perseverança dos santos. Os santos vão perseverar para a glória de Deus. Por Ele, para Ele. E eu termino a mensagem se lembrando de uma história. No dia 7 de dezembro de 1988, na Armênia aconteceu um terrível terremoto. Muito falado, os meios de comunicação. Milhares de pessoas morreram, milhares de pessoas. Todas as casas, edifícios, acima de 2 andares, tudo veio ao chão. Prédios, escolas, até hospitais. Milhares de pessoas foram mortas. E naquele lugar de tanta dor, isso durou 4 minutos e acabou com muita coisa. Muitas famílias até hoje padecem por essa situação. E o pessoal vai se lembrar aqui, dos mais antigos, quando Samuel Doctória veio aqui, ele comentava sobre toda a desgraça que esse povo estava passando em decorrência desse terremoto. E um dos relatos dessa história fala de um pai. Um pai que tinha deixado o seu filho, um menino, que não é citado a idade aqui, mas talvez tivesse mais ou menos seus 6 anos de idade, ele tinha deixado na escola. E ele estava distante, e quando aconteceu aquilo tudo, o pai que conseguiu sobreviver, saiu desesperado em direção àquela escola, e chegando lá estava tudo no chão, tudo. Muitos pais chorando, muitos pais aflitos. Bombeiros tentando verificar se tinha alguma pessoa viva, mas nada, era muito entulho, os escombros. Mas um pai desesperado e convicto que ele precisava encontrar seu filho, ele precisava, vivo ou morto, ele precisava encontrar seu filho. E ele começou, pedra por pedra, ele começou a tirar. Ele passou horas, é relatado que ele passou horas tirando essas pedras, tirando. Os bombeiros tentaram tirá-lo, falando, não tem jeito, nós já verificamos, não tem jeito. E ele continuou, não, eu dei uma promessa para o meu filho, eu não posso. E ele de fato tinha prometido ao seu filho que
independente do que acontecesse, que o pai sempre estaria por perto. E o relato diz que outros pais chegaram, alguns no início, até retiraram as pedras com ele, mas depois chegaram à conclusão que era inútil, não tinha mais jeito, vamos deixar isso quieto, a dor já se instalou, não tem mais como. E no relato diz que esse pai permaneceu exatamente 38 horas, sem dormir, sem sair dali, tentando encontrar seu filho. Suas mãos já eram sangue puro, carne viva. E ele tirando pedra por pedra e chamando Arman, Arman, que era o nome do menino, até que ele ouve uma voz: pai, pai, Arman, você está vivo, você está vivo. E as pessoas vieram para ver o que estava acontecendo. Encontraram. E o menino disse: pai, eu disse que você viria, pai. Eu disse para os meus amigos que estão aqui, meu pai me prometeu que eu nunca ficaria sozinho, que ele sempre estaria comigo. Por isso eu tinha certeza que você viria me buscar. Esse homem conseguiu salvar 14 crianças. 14 crianças. E o que tem a ver essa história conosco? Porque nós, meus queridos irmãos, nós temos a promessa do nosso Senhor Jesus. Ele prometeu que virá nos buscar. Se Ele não vier nos buscar agora, nós queremos ao encontro dEle. Mas independente de qualquer coisa, nós temos a certeza da eternidade na presença de Jesus Cristo. E a carta de Pedro traz essa esperança para os nossos corações, que crente não é para desanimar, é para prosseguir na caminhada. E se você está aqui ou está em casa, está desanimado, depressivo, sem vontade de levantar, cansado da caminhada, cansado de perseguição, cansado, esgotado fisicamente, esgotado espiritualmente, com lágrima nos olhos, com raiva da vida, preste atenção. A carta de Pedro diz a você: levanta-te, se posicione e vamos voltar à caminhada. Tem muito para a gente pregar e vamos continuar pregando na certeza que o nosso Pai nos fez uma promessa. Ele virá. Feche teus olhos que eu quero orar com você. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque nós temos a Tua promessa. Que o Senhor virá nos buscar. Não há por que ter medo, não há por que desistir da vida. Nós até entendemos que tem momentos que parece que mesmo a gente ainda não foi para o céu, mas parece que a gente tem saudade, que dá uma vontade de estar aí contigo, mas Paulo também sentiu isso, e ele falou que para morrer era lucro, mas ele também disse que se era da vontade de Deus que ele permanecesse vivo, era para continuar pregando o teu evangelho com a cabeça erguida, com o coração quebrantado, sabendo que o Senhor tem guiado as nossas vidas e o Senhor está no controle de todas as coisas. Por isso, nós glorificamos o Teu nome, porque nossas vidas têm um dono, e esse dono se chama Jesus Cristo, e nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Obrigada pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, e nós te clamamos nessa noite: fortifica as nossas vidas, Senhor. Venha trazer os Teus pensamentos para a nossa mente, para que possamos ter certeza de eternidade, para que possamos viver essa vida, nos posicionando na graça e na misericórdia do Senhor, sabendo que nós não estamos sozinhos, que temos a presença gloriosa do Espírito Santo, que nós somos casa de Deus. Obrigada por essa noite, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. E eu também quero te clamar por todos os meus irmãos que estão aqui, os que estão em casa, irmãos que talvez nem conseguiram ouvir a palavra, mas estão em sofrimento, Pai.
Nós te pedimos o teu auxílio, o teu conforto, que o Senhor opere milagres, Pai. Nós sabemos que nós vamos passar por muitos momentos difíceis, mas nós glorificamos o teu nome, porque nós também sabemos da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Por isso, fortalece a tua igreja, Pai. Fortalece a tua igreja. Nós não precisamos temer o dia de amanhã, porque o Senhor vem para nos salvar, o Senhor vem para nos salvar. Por isso que o Senhor diz ao fraco: eu te farei forte. E essa certeza nós temos na única pessoa que pode fazer isso pelas nossas vidas, o nosso Jesus Cristo. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém.